como especialista em medicina do sono, eu vou puxar um pouquinho essa conversa, pelo menos inicialmente, para a questão do sono, né? Porque hoje em dia, obviamente, para você estar bem e ser um bom líder, você pessoalmente tem que estar bem. Então a pergunta é como que eu estou bem. E hoje a gente sabe muito bem que você tem que fazer exercício físico regular, você tem que cuidar da alimentação, tem que ter área verde para descomprimir, tem que ter uma vida externa ao trabalho. E pouca gente dá importância ao sono, né? Os ingleses resolveram mudar o conceito de saúde, já que esse é um conceito utópico que torna todo mundo doente, porque a gente não consegue chegar lá. Ele fala o seguinte, que saúde é a capacidade de você ter de lidar com novos desafios. Olha que frase legal para o líder. A capacidade que você tem de lidar com novos desafios. Não vai estar tudo bem, não vai estar tudo certo, nunca vai estar tudo perfeito, mas você tem que saber navegar, você tem que ter o timão na mão e falar, olha, o vento está forte aqui, agora é hora de se encolher, nesse aspecto aqui a gente deixa para um segundo momento, você não vai conseguir resolver tudo sempre ao mesmo tempo. A gente tem que elencar prioridades, aí volta a questão da atenção, onde você vai colocar a tua atenção e de que forma você vai colocar a tua atenção de forma mais eficiente, né? Sem querer controlar tudo, né? Deixar que a vida se manifeste, deixar que as pessoas manifestem o melhor delas. E às vezes não é o jeito que você quer, é deixar elas se sentirem corresponsáveis pelo time, pelas coisas, pela vida, né? Você está trazendo isso daqui publicamente e falando, poxa, eu não enxerguei. Isso mostra uma característica de um líder, doutor Geraldo. Humildade. Mas a liderança... para mim isso é pouco. Eu quero te contaminar. Eu quero te contaminar com esse movimento. Eu quero contaminar cada um dos brasileiros. Eu quero contaminar cada um dos cidadãos do mundo. Que a gente está errado. Enquanto a gente apontar o dedo para o problema, 3 dedos estão apontados para a gente. Então, a gente tem que ver no nosso âmbito microcosmos o que eu posso modificar. Porque, na realidade, a sociedade é a resultante de um monte de interações. Fala, líder! Tudo bem com você? Diogo Xavier aqui mais uma vez. Hoje nós estamos aqui com a figura ilustre. Era um sonho aí entrevistar o Dr. Geraldo Lorenzi. Doutor, primeiramente, muito obrigado pelo senhor ter aceitado o convite. É uma honra a gente registrar aqui na história do Leaderflix esse bate-papo nosso. E eu não tenho palavras para te agradecer, doutor. Muito obrigado pela sua presença, pelos temas que a gente vai tocar aqui. Eu que agradeço enormemente o convite, né? A gente tem uma ligação, né? A Jane, que é a sua esposa, está terminando um doutorado super brilhante lá no Laboratório do Sono. Então, a gente já tem uma ligação automática, né? E para mim é um prazer enorme estar aqui a gente conversando e eu espero que essa conversa, de alguma forma, enriqueça a todos nós, né? Porque isso é uma troca contínua e constante entre todos nós. Show de bola, doutor. Doutor, se o senhor me permite, eu quero te apresentar aqui para os nossos líderes, né? Nós que somos escutados aqui em mais de 90 países, né? Hoje, para o nosso podcast, tem uma audiência super bacana, e por isso que eu falo que é uma honra ter pessoas que têm uma história, uma jornada legal para compartilhar com essa galera que nos escuta. E, líder, só para você entender quem que é o doutor Geraldo Lorenzi Filho, a formação dele, ele é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, a USP, tá? Ele é doutorado na área de Defesa Pulmonar pela Universidade de São Paulo, também USP, e pós-doutorado em Medicina do Sono na Universidade de Toronto. Qual que é a sua atuação profissional hoje, do doutor? Ele é professor livre docente da disciplina de pneumologia na USP, diretor do Laboratório do Sono da disciplina de pneumologia do Instituto do Coração e cofundador da Biologix e da NICS, Núcleo do Sono. Então, o Dr. Geraldo tem uma bagagem super interessante aí, vai compartilhar muitos insights com a gente. A gente definiu aqui no primeiro momento, né, doutor, o tema para falar como ser produtivo, mas o doutor
tem muitos e muitos assuntos aí para explorar. Então, se você está lutando aí para ser mais produtivo, deseja colocar sua rotina, mas não sabe como fazer isso, né? Sente que procrastina além do normal, tem se sentido indisposto, sem vontade de levantar da cama, aquela preguiça de começar, sua produtividade tem caído e você não sabe o que fazer. O Dr. Geraldo, de repente, vai trazer alguns pontos de vista que, de repente, não está no nosso radar, que você vai descobrir daqui a pouco, e como que você pode lidar com toda essa situação. Doutor, eu falei um pouquinho aqui de você, tá? Mas eu gostaria que o senhor pudesse expressar um pouco. O que o senhor gostaria de começar aqui o nosso tema para a gente bater esse papo aí com os nossos líderes, doutor? Legal. Eu naturalmente, né, como especialista em medicina do sono, eu vou puxar um pouquinho essa conversa, pelo menos inicialmente, para a questão do sono, né? Porque hoje em dia, obviamente, para você estar bem e ser um bom líder, você pessoalmente tem que estar bem. Então a pergunta é como que eu estou bem. E hoje a gente sabe muito bem que você tem que fazer exercício físico regular, você tem que cuidar da alimentação, tem que ter área verde para descomprimir, tem que ter uma vida externa ao trabalho. E pouca gente dá importância ao sono, né? E porque o sono fica uma coisa meio esquecida, nós somos animais da vigília, né, do despertar. Então você chega, o negócio é fazer coisa, né? Além do mais o líder, ele tem que dar o exemplo, né? Tem que estar sempre ativo. Mas se a gente não se restaurar, se a gente não tiver um tempo para dormir adequadamente, nada funciona direito, né? Nada absolutamente funciona direito. Então, a gente tem que ter um olhar e uma atenção para vários aspectos relacionados ao sono. Então, o sono, o que é o sono? O sono é um descanso do sistema nervoso central, do cérebro, do sistema cardiovascular e respiratório, a pressão arterial cai, mas também é o momento da gente reorganizar nossas memórias, as nossas emoções, né? A gente sabe que, por exemplo, o sono não é uma coisa passiva, ela é ativamente programada pelo cérebro, a gente tem várias fases. A gente tem a fase do sono profundo, onde a gente está totalmente descansando, mas tem uma fase muito maluca, que é a fase chamada REM. REM vem do inglês, quer dizer Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, onde você está dormindo, mas teu cérebro está super ativo, né? Diferente do sono de ondas lentas, onde você está sonhando. É por isso que a gente mexe os olhos. Se você olhar um trem da direita para a esquerda, no teu sonho, você vai mexer o olho da direita para a esquerda. Você está repassando um monte de coisa que aconteceu durante o dia, com grande conteúdo emocional e muito desorganizado, né? Mas a gente sabe que os sonhos são fundamentais para a gente organizar nossa memória e nossas emoções também. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é quantidade de sono, né? É a primeira dimensão, o primeiro eixo é quantidade. Quanto eu preciso dormir? Então, eu te faço uma pergunta. Quando você está no bandejão, quanto você põe de comida no teu prato? Será que você fica... não, põe uma grama a mais, uma a menos. Não, você sabe mais ou menos intuitivamente o quanto que você tem de fome, você tem uma experiência prévia e você tem uma noção. O sono deveria ser uma coisa assim, natural, né? Espontânea. Só que nós somos animais meio estressados, né? Nós somos ratinhos urbanos, que estamos o tempo todo desconectados da gente mesmo. A gente tem toda essa questão das mídias e atualmente do mundo digital que desconecta cada vez mais a gente da gente mesmo, no sentido do nosso corpo, que o corpo traz as emoções, traz o equilíbrio e traz uma vida saudável. A quantidade de sono é variável. Para os adultos, na média, nós somos uma sociedade restrita de sono, a gente dorme menos que deveria, e a quantidade é variável. Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, que é um dos grandes males da nossa sociedade, porque daí vem um monte de outras coisas, né? Dizia que quem dorme mais que 4 horas é um preguiçoso, que é meio que um absurdo hoje em dia, a gente sabe. Agora, o Einstein precisava dormir 10 horas para estar bem.
Então tem uma variabilidade muito grande. Existe o dormidor curto, existe o dormidor longo. Mas, na média, nos estudos epidemiológicos, em adultos, quem dorme menos que 6 horas tem maior risco de ter doença cardiovascular, de ter problema gastrointestinal, de ter problema de memória, ter problema de cansaço. E é muito comum as pessoas acharem que, que hora você dorme? Eu durmo 11 horas. Bom, então anota aí durante uma semana, hoje foi 11h30, mas também era véspera de feriado. Outro dia foi meia-noite, mas também teve um jogo de futebol que eu assisti. O outro dia teve alguma coisa. Então, está cheio de exceções na tua vida. Você acha que você dorme em um determinado horário, mas quando você vai anotar, isso não tem nada a ver com a inteligência, tem a ver com a autopercepção, que a gente está totalmente desconectado. Você não dorme naquele horário. E a gente é arrastado à noite, né? Só que de manhã o despertador toca. E além do mais, um líder que dá exemplo, ele tem que trabalhar muito, tem que estar sempre bem. E à medida que a gente vai diminuindo a quantidade de sono, a gente corre cada vez mais risco de ter problemas. Não quer dizer que você vai ter, mas as chances vão aumentando. Você pode ter cansaço, dificuldade de concentração, você pode ter maior suscetibilidade a ter depressão, a ter ansiedade, a ter instabilidade emocional. É tudo que um líder não pode ter, né? Estabilidade emocional, cansaço, indisposição. Basta você lembrar o seguinte, vamos fazer um raciocínio juntos aqui. Se imagina num lugar maravilhoso, com os teus melhores amigos, os teus familiares, você escolhe quem você quer e você está lá num final de tarde, começo de noite, curtindo a vida e a amizade. Afinal de contas, nós somos animais sociais, a gente precisa muito desse convívio. Imagina você exatamente nessa situação, tendo dormido pouco ou nada na noite anterior e você está muito cansado e sonolento. Perdeu a graça. A tua vida virou cinza. A vida que era colorida, ela virou branco e preto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe um conceito que não era muito claro, que você pode perder um pouquinho do teu sono todo dia e não perceber num primeiro momento. Digamos que você é uma pessoa que precisa dormir em média 7h30 para estar bem. E se você dormir 6h30 uma noite, tudo bem. 2 noites, tudo bem. 3 noites, tudo bem. E a gente vai ficando cada vez mais cansado. E você vai ficando mais suscetível a ser arrastado. A pessoa é menos concentrada, tem menos capacidade para resolver os problemas. Ela tem maior risco de desenvolver obesidade. Ela tem maior risco de desenvolver sedentarismo, né? Depressão, problemas gastrointestinais. Então, a gente precisa estar muito atento, né? Mas e aí, qual é a regra? Não tem regra. Uma regra é o seguinte, você perceber, quando você tem a condição de dormir mais, quanto que você dorme a mais em relação ao teu dia, o teu dia de semana. Se essa diferença for muito grande, acima de 1 hora, é um sinal amarelo de que talvez você esteja restrito de sono. Agora, tem uma outra fase que você está tão estressado, e agora a gente vai falar de uma outra questão. Então, a primeira questão é a quantidade de sono. A quantidade de sono é a dimensão mais simples, porque você pode, teoricamente, prestando atenção, modular isso, né? E a melhor coisa que você tem que fazer é ter disciplina, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo curto de um maratonista africano, né? Um rapaz de cor negra, assim, magro, ele deve ser um super campeão de maratona, não sei dizer o nome dele, mas ele perguntou para ele qual é o segredo. E aí ele fala, o segredo número 1 é a pílula não. Ele tem que dizer não a um monte de coisas para continuar focado. Então, à noite, a gente tem que trazer a pílula não. Eu não vou olhar mais um WhatsApp, eu não vou olhar mais um Instagram,
eu não vou olhar mais alguma coisa, porque você é arrastado, e é maravilhoso, é super E gostoso. parece que a gente entra no automático também, né, doutor? No automático é arrastado. E essas mídias sociais, não sei se você conhece o professor Miguel Nicoleles, que é um professor que é lá da Faculdade de Medicina da USP, fez toda a carreira dele nos Estados Unidos, um neurocientista. E ele fala que vários alunos dele, neurocientistas, são contratados por essas corporações para capturar a tua atenção. Porque, pensa bem, o único patrimônio, um dos maiores patrimônios que a gente tem na nossa vida é a tua atenção, né? Porque onde você bota a tua atenção que as coisas andam. Se você virou um profissional de saúde, de sucesso, é porque você colocou a tua atenção continuamente em alguma coisa, né? Se você não colocar a tua atenção continuamente em alguma coisa, você não termina nem a faculdade, o ginásio, não existe mais ginásio, primeiro grau, segundo grau, você não consegue fazer nada. Você não consegue nem terminar uma conversa, porque se você começa a conversar, e tem gente que tem distúrbios, né, graves, você não consegue conversar com a pessoa. Mas não é que ela seja burro, qualquer coisa assim, ela simplesmente não consegue manter o foco de atenção em alguma coisa. E essas mídias estão capturando a nossa atenção, né? E o pior é que o nosso celular está aberto, né? Você pode fazer essa experiência, todo mundo faz essa experiência. Hoje à noite fala assim, vamos fazer uma viagem para as Bahamas. Fala 2, 3 vezes, começa a aparecer um monte de propaganda sobre uma viagem maravilhosa para as Bahamas. Faz a experiência aí. Então eles estão sugando a nossa... São os verdadeiros piratas, né? Tinha os piratas que cruzavam o mar, tal, não sei o que lá, levavam uma coisa de um lugar para o outro. E agora está melhor, porque eles são os piratas da nossa Da atenção, mente, né? Sequestra a da gente ali que nossa a gente não mente, vê. da nossa atenção, e eles arrastam a gente para onde a gente quiser. E como você não compra nada quando está dormindo, eles querem você acordado, né? Olha só, né? Então eles te puxam tua atenção. Então você precisa, à noite, criar os hábitos que a gente chama de higiene do sono, né? Então o melhor jeito para dormir mais é dormir mais cedo, né? Agora, para dormir mais cedo, o problema é que a gente acha que dormir é que nem desligar a luz do seu quarto. É um botão que você faz assim, clique. E dormir não é assim. Dormir é mais como sabe aquele timer que vai diminuindo? Eventualmente chega um momento que faz o clique, mas você tem que ir diminuindo ele. Você tem que ir reduzindo o teu ritmo. Você tem que parar de olhar mídias sociais, você tem que... Uma coisa legal é fazer um diário de preocupações. Já que o sono é um repasse do que aconteceu durante o dia, vamos fazer o download disso num caderninho, do jeito que o Diogo está fazendo. Aí anota, ó, eu fiz isso, fiz aquilo, preciso falar com a secretária, isso aqui, ó, faz 3 dias que eu me esqueço, me lembro, e de noite, de novo, não lembrei de resolver esse problema, anota, deixa lá, faz o download, faz uma reza, super importante, porque a gente está super treinado para o negativo, né? Porque a gente resolve problema. Os pais são assim, né? Os pais dão mais atenção para o filho que dá problema, porque é natural a tua ideia de gastar energia para tentar acertar as coisas. Isso que o senhor está falando é verdade. Só para o senhor ter ideia, doutor, a gente coloca alguns episódios falando como ser um líder de sucesso. E aí você coloca um outro episódio. A gente já fez esse experimento. 7 erros do líder. Esse é disparado. O dos erros de visualizações. Esse dispara. Porque você está sempre focado no errado, né? Então a gente tem que fazer um treinamento, depois de fazer esse download, de o exercício de gratidão, né? Pô, estou respirando, devo estar vivo, graças a Deus. Então, comemorar as coisas simples da vida, né? Comemorar, porque nunca está tudo certo o tempo todo, né? Eu acho que esse é um grande problema. A gente vive numa sociedade doente por um erro de conceito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar físico, mental, espiritual, familiar, social e mais um monte de outras coisas. Como o conceito
é um sarrafo muito alto e é idealizado, o que acontece? Qual é a consequência? Ninguém está lá. Porque você está bem na família, mas o trabalho está mais ou menos. Está bem no trabalho, mas a saúde está mais ou menos. Você está bem em todas as áreas, mas teu pai e tua mãe estão com problema. Ou você tem um irmão. É natural isso, porque as coisas estão em contínua mudança. E a gente acha que a felicidade vai surgir quando eu acertar o mundo externo. Isso é uma ilusão, porque o mundo externo nunca se ajeita totalmente. E será que existe a felicidade de fato, doutor? Essa é uma excelente pergunta. Mas só para eu volto a essa questão. Só para terminar, os ingleses resolveram mudar o conceito de saúde, já que esse é um conceito utópico que torna todo mundo doente, porque a gente não consegue chegar lá. Ele fala o seguinte, que saúde é a capacidade que você tem de lidar com novos desafios. Olha que frase legal para o líder. A capacidade que você tem de lidar com novos desafios. Não vai estar tudo bem, não vai estar tudo certo, nunca vai estar tudo perfeito, mas você tem que saber navegar, você tem que ter o timão na mão e falar, olha, o vento está forte aqui, agora é hora de se encolher, nesse aspecto aqui a gente deixa para um segundo momento, você não vai conseguir resolver tudo sempre ao mesmo tempo. A gente tem que elencar prioridades, aí volta a questão da atenção, onde você vai colocar a tua atenção e de que forma você vai colocar a tua atenção de forma mais eficiente, né? Sem querer controlar tudo, né? Deixar que a vida se manifeste, deixar que as pessoas manifestem o melhor delas. E às vezes não é o jeito que você quer, é deixar elas se sentirem corresponsáveis pelo time, pelas coisas, pela vida, né? A minha avó falava a questão da felicidade, que não existe felicidade, o que existe são momentos felizes. Então, tudo depende do nível de consciência e de frequência que você está. No nosso mundo habitual, é exatamente isso, né? E ela também falava uma outra frase, que o mundo é dos espertos, né? Então, esse é o nível de consciência que a gente vive hoje, né? Por quê? Porque a gente está muito, muito aguerrido ao eu e o meu, e procurando coisas boas para a gente e fugindo das coisas ruins, né? Acontece que todo mundo fizer isso, com essa visão meio estreita, vai dar o que está dando, né? Dá tudo errado. Porque a tua visão é diferente da minha, é diferente do outro, e aí o conjunto final comum é nulo, né? Porque as coisas não batem, porque cada um quer alguma coisa e puxa o seu tapete para o seu lado. Então, você quer ser feliz? É muito fácil. É só mudar o ponto de referência. Se você se alegrar com a abundância lá fora, se você se alegrar com a alegria dos outros, se você se alegrar com o sucesso do outro, você é o cara mais feliz do mundo. Porque o outro e você são um. A gente é um. O líder que genuinamente está contente com alguém da equipe dele, não porque ele faz parte da minha equipe, eu estou feliz porque ele está feliz. É diferente. É diferente de você estar feliz porque ele está desempenhando para você. Porque você é o líder, o meu time é o melhor, e de preferência a gente vai brigar com o time do lado. Vamos, porque a gente tem que se destacar. Então, nosso time é o melhor. Então, você entra no meu time, esse é um jeito de fazer. Os políticos adoram fazer isso, né? Eles criam a divisão para você criar o conceito de pertencimento. Porque a forma mais simples de você criar o conceito de pertencimento é falar, eu sou melhor, o meu grupo é melhor, as coisas que eu faço são melhor. Toda a sociedade acaba fazendo isso de alguma forma, né? Toda a sociedade vê algum aspecto, todo o país vê algum aspecto que, não, aqui a gente gosta de samba, aqui a gente gosta de alguma coisa. Isso cria uma autoestima para a gente, né? E é legal. Agora, às custas do quê? Se for às custas da divisão... Veja, os políticos
são os grandes responsáveis. Não precisa falar assim, sabe por que existe direita e esquerda? Essa é a melhor frase, sabe por quê? Para impedir da gente andar adiante. A gente tem que andar adiante. São construtos, eles são construtos. Esses caras, todos, são os picaretas. Quando o cara fala, não, eu vou fazer isso, porque o outro é isso, é aquilo. Agora, no Brasil, quantos milhões de suecos nós temos? Eu acho que a gente tem 200 milhões de suecos. Porque todo mundo aponta o problema, né? O problema é o político, é isso, é a corrupção, é aquilo outro, é o cara que não percebe. Agora, cada vez que você aponta um dedo para alguém, essa é uma máxima muito clara, 3 dedos estão apontados para você, né? Então, se a gente quiser modificar o mundo, só tem um jeito. Se eu ficar super preocupado com as guerras que estão acontecendo, o que vai acontecer? Eu vou me sentir frustrado, impotente, com medo, e falando, isso aqui vai dar errado, logo, logo chega aqui, né? Agora, se eu enxergar o mundo através do prisma do que eu posso fazer, do que eu posso me modificar, porque eu estou aqui por muito pouco tempo, nós somos como bolhas de sabão numa corredeira. Explode assim num segundo. Assim, eu estou com 63 anos, o que eu já vi de gente assim, super do bem, super bem, com muito sucesso. Sabe o que aconteceu com todos, Diogo? Todos ficaram velhos e acabaram morrendo. Todos. Não sobrou um. Não sobrou um, sem exceção. Mas essa é uma visão muito pessimista do mundo, você só pensa em morte. Não, não. A morte é a outra face que dá a alegria para a vida, porque dá uma dimensão muito clara de que tudo isso é maravilhoso. A gente não tem a mínima ideia do que a gente está fazendo aqui. É uma bênção. Você pode chamar de Deus, do universo, existem vários nomes para isso. Então, a gente tem essa alegria imensa que uma criança tem, um cachorrinho tem. O cachorrinho, ele está alegre. Você pergunta, por que você está alegre? Ele não sabe dizer. Por que a criança está alegre? Porque eu estou vivo aqui, estou curtindo. Isso aqui é maravilhoso. A quantidade de coisas que a gente pode aprender todos os dias é maravilhosa. Então, a única forma de a gente modificar tudo isso é modificar a gente, né? Eu queria lançar essa campanha, isso caiu como um raio na minha cabeça, agora faz 3 semanas. Eu tenho um colega de turma, na faculdade de medicina a gente divide as turmas em panelas, são grupos de 15 pessoas, né, que dividem 2 anos, vão rodiziando, tal. Em vários estágios, e a gente fica muito amigo. Primeiro que a gente criou a panela, o nome já chama panela, porque é um grupo que você tem grande afinidade e você vai enfrentar o dragão. Você vai enfrentar plantão no pronto-socorro, você vai enfrentar um monte de outras dificuldades, vai ficar sem dormir, um tem que cobrir o outro, porque às vezes alguém fica doente, o outro tem que ir de última hora dar um plantão, e a gente vai enfrentar esse dragão. E na minha panela tinham 15 pessoas, ou 14, ou 16, um número parecido com esse. Eu acho que eram 14. E tinha um sujeito inacreditável, que era o Marcos Corsato. Eu digo o seguinte, eu sou meio italiano, eu consegui brigar com todo mundo, inclusive comigo. Eu brigo comigo frequentemente. O Marcos Corsato, eu não conseguia brigar com ele, porque ele ria. Mas ele não ria, ele ria dessa forma inteligente de enxergar o mundo de uma perspectiva maior, além do eu e do meu. Era dele, uma pessoa maravilhosa. Ele foi para um congresso, no Rio de Janeiro, ele era ortopedista. Ele estava com mais 3 alunos dele, e eles foram confundidos e foi assassinado assim a queima-roupa lá no Rio de Janeiro. Nossa, ele foi aquele rapaz lá que foi assassinado. Um deles. Era o mais velho, os outros eram alunos dele, né? Teve um que sobreviveu, e apesar de ter tomado um monte de tiro. E isso me bateu muito forte, sabe por quê? Porque a repercussão foi mínima. Ela foi muito grande por algum tempo,
mas por um tempo muito curto. Existe uma banalização total da morte, uma banalização da violência, uma banalização da fragmentação da nossa sociedade, que vem acontecendo ao longo da minha vida, né, dos últimos 60 anos. Isso tem sido cada vez mais nítido. E logo depois estoura a guerra em Israel, que torna tudo isso pequeno, porque, na realidade, a desgraça é infinitamente maior, ela é uma dimensão inimaginável, né? Com requintes de crueldade que a gente não via, talvez, desde a Idade Média, né? Não sei se é uma questão também das mídias darem essa possibilidade das coisas serem divulgadas e difundidas. E aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Já antes, né? Quando o Corsato morreu, porque ele era um cara especial. E aí a pergunta é assim, quanto vale a morte do Marcos Corsato? Quanto vale? E dos alunos dele, do ponto de vista estatístico, os alunos perderam muito mais vida do que ele, né? Essa é a verdade pura. E é uma desgraça. Mas, para mim, a morte do Marcos Corsato vale muito mais do que o dos outros colegas. Sabe por quê? Porque eu conhecia ele. Então, isso tem uma dimensão pessoal muito maior. E aí vem essa questão, né? Quando uma pessoa morre, é uma tragédia. Quando 1000 pessoas morrem, é estatística. Porque a gente não tem a capacidade de compreender o que isso significa. A gente tem uma visão muito estreita do mundo. A gente tem de entender as coisas de uma forma muito limitada. E vários colegas falaram, com razão, bom, você está muito triste com a morte do Marcos Corsato, mas quantas pessoas morrem por dia no Rio de Janeiro? E aí vem a primeira reação, que é, não, o Rio de Janeiro está horrível, lá morre um monte de gente, os morros estão dominados pelas milícias, pelo tráfico, milícia contra milícia, tráfico, governo envolvido. Então, o problema não é meu, é do Rio de Janeiro. E eu estava falando isso, e aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer alguma coisa pessoal minha. Eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa simbólica. A minha irmã morreu jovem, meu pai morreu recentemente, meu tio, irmão da minha mãe, morreu agora, recentemente. Eu nunca fiquei de luto. E eu resolvi, pelo Marcos Corsato, ficar um mês de luto. Não uso gravata. Eu tentei usar gravata no primeiro dia. E me veio a imagem, parece que o Marcos Corsato estava falando comigo, porque ele era um esculachado. Ele era um cara brilhante, mas andava meio de barriga de fora. Não ligava. Ele não ligava para as aparências, porque ele era muito mais do que as aparências. Tinha um desapego, né? Ele tinha um desapego em uma pessoa brilhante. Então, o Instituto de Ortopedia tem um símbolo lá do Hospital das Clínicas, está em luto até hoje. Fizeram uma cerimônia muito, muito bonita, mostrando as coisas boas e bonitas que o Corsato fez ao longo da vida. Ele tinha 2 filhos, uma esposa, e é uma verdadeira tragédia. E o que eu posso fazer em relação a isso? Eu resolvi ficar um mês de luto. Andando quando eu vou para o trabalho, o Corsato me deu essa licença de não usar gravata. Eu me sinto mal de gravata. Parece que eu ouvi a voz dele rindo, falando, o que você está fazendo? Sabe o que eu estou fazendo, Corsato? Eu estou tentando não me esquecer, porque existe essa coisa de que a gente esquece das coisas o tempo todo. E assim, e o movimento, eu acho que tem que ser esse, pode nascer do Brasil, seria muito bom se nascesse do Brasil, porque o Brasil é um país colonizado, a gente está sempre repetindo o que os outros fazem. Quando a banda de rock vem aqui, os caras já estão velhos, já ganharam dinheiro lá fora, e eles vêm aqui. O jogador de futebol bom vai embora. Quando ele está velho, ele volta para o Brasil. Até isso nós perdemos. Nós perdemos a capacidade de reter os nossos jogadores, porque eles têm mais dinheiro. Para mim, isso é papo furado.
vai me dizer que o PIB brasileiro não segura jogador de futebol brasileiro? Eu sou palmeirense e me dói ver o Gabriel Jesus ter ido para fora tão cedo. Eu acho que se ele tivesse ficado mais tempo, ele teria amadurecido mais. É um choque de cultura enorme. Eu acho que o Neymar se tornou o Neymar porque tiveram a capacidade, foi o Laor, né, o presidente do Santos na época, que conseguiu segurar ele um pouco aqui no Santos. Porque o cara precisa amadurecer. Se a fruta vai fora da temporada, eu acho que o Gabriel Jesus é um cracaço, mas ele sofre muito porque existe um choque de cultura enorme, né? E você vê um moleque que podia estar mais feliz, jogando mais. Eu adoro ele é um super craque, vai continuar centroavante da seleção brasileira, se Deus quiser, mas acho que ele poderia fazer mais, né? Mas você pode falar daquele jogador de São Paulo, né? Fizeram uma baita festa, eu já me esqueci o nome dele, com 17 anos, fizeram uma festa porque ele estava indo para a Europa. Pô, devia ter um enterro, não uma festa, né? Porque o São Paulo estava ganhando um dinheiro, né? Aí também não acabou não se dando tão bem. Por quê? Porque os caras vão em época errada. Aliás, o melhor seria não ir, né? O melhor seria não ir. Então, o Brasil tem que começar a assumir uma liderança. E a nossa liderança é essa. Nós temos um coração grande. E o mundo só vai mudar se a gente parar de achar que eu estou certo, os outros estão errados. Se a gente parar de achar que o eu e o meu é mais importante. Se a gente parar de achar que o que se dane o outro, que interessa sou eu. America first, o que falou o presidente Trump. E isso é contaminação geral e restrita do mundo inteiro. A verdade é que nós somos um país colonizado. O Brasil é um país colonizado pelo cara de plantão. Hoje o cara de plantão é os Estados Unidos. Já foi Inglaterra, já foi Portugal. A gente não tem capacidade de pensar. Lógico que nós temos. Chega. O Brasil é o lugar onde os povos se encontram. O Brasil é um lugar onde a gente tem a capacidade de dialogar, onde a gente tem um coração muito grande. A gente não pode perder isso. Os políticos estão arrancando isso da gente. Todos os políticos são corresponsáveis por essa piora incrível que existe do nível de moralidade e de capacidade de diálogo entre as pessoas. Você vê assim, eu tinha um aluno da faculdade de medicina, uma dor enorme, porque ele era de esquerda e nas eleições a família era de direita. E assim, eles desautorizavam ele a respeito do que ele achava do mundo, das coisas. E você via ele assim sofrendo, porque quem estava falando isso não eram pessoas quaisquer, era o pai, a mãe, o tio, quem quer que seja. Então, eles têm uma capacidade enorme de destruir as famílias. Então, esses caras não valem o tostão furado. Ou eles mudam, ou a gente muda eles de lugar. Essa que é a verdade. Vamos parar com essa história. Agora, a gente tem que mudar. Nós somos os primeiros a termos que mudar, porque eu sou um dos 200 milhões de suecos. O sueco que aponta o problema do Brasil, mas eu não tenho nada a ver com o problema. Não, porque o problema é do político. Eu estou aqui fazendo o meu discurso, minha culpa, né? Falando que o problema é do político, é disso, daquilo. Não, o que eu posso mudar? E aí, de repente, eu me dei conta de uma coisa incrível, Diogo, assim, da anestesia que nós temos. Na faculdade de medicina, a Jane talvez passe por lá, existe um pontilhão em cima da Rebouças, né? Em cima da Rebouças. Mas assim, não estou falando de um negócio no Rio de Janeiro, não estou falando de um negócio em Israel, não estou falando de um negócio na Croácia, sei lá onde está tendo uma guerra, na Rússia. Eu estou falando de um negócio que eu passo lá todo dia, a pé, e eu não me dou conta que as meninas, depois de um certo horário, não querem atravessar por lá, por causa do risco de serem assaltadas, ou até coisas muito piores. Agora, eu não enxergo isso. Que direito eu tenho de reclamar dos políticos se eu mesmo não faço nada a respeito do negócio que está no meu nariz, está na minha frente, só porque eu nunca fui assaltado?
talvez porque eu tenha dado sorte, talvez porque eu seja homem, talvez porque eu não seja ainda reconhecido como um velhinho, porque eles pegam os mais fracos e eles atacam os mais fracos, né? O velhinho, a velhinha, a menina. E tem horas que eles não estão nem aí, eles assaltam quem eles quiserem na frente deles com arma. E a gente sempre dá uma explicação curiosa, né? Também eu acho que o cara reagiu. Pô, o cara reagiu. Não, vamos entender o problema. Então você está invertendo o problema, né? O problema é o seguinte: a violência no Brasil e o que eu posso fazer. A grande diferença do Brasil para os Estados Unidos é o consumidor. O consumidor americano é chato, ele é bravo, ele vai atrás dos direitos dele. Sabe o que acontece? A sociedade vai mudando. Sociedade vai mudando. Mas aí, a gente vai se adaptando, né? O senhor está falando de um ponto super interessante, que é, pô, o americano, ele tem, ele cobra. Mas isso também não está relacionado à educação que ele teve, de saber quais são os direitos absoluta. dele? Com certeza absoluta. É um jogo circular, mas você tem que quebrar ele em algum lugar, né? Você tem que quebrar ele em algum lugar. Será que o sistema está interessado em nos educar? Oi? Será que o sistema está interessado em educar? Não interessa o sistema. Eu estou um pouco me lixando com o sistema. O sistema não interessa. Interessa eu. Boa, autorresponsabilidade. É a minha dimensão. É a minha dimensão. Porque se eu começar a achar o do sistema, eu estou de novo apontando para algum lugar. Se eu achar que meu país é uma droga, eu estou de novo apontando para algum lugar. Né? Agora, se a gente acha que os Estados Unidos é uma maravilha, eles também têm problemas. Então, cada um tem seus problemas e cada um tem que achar suas soluções. Né? O grande problema do Brasil é que nós somos um país colonizado, né? E a gente é colonizado de uma forma vergonhosa. E agora começou essa história do politicamente correto, e a gente não consegue nem dar as opiniões honestas sobre várias questões. Então, existe essa questão de que a gente tem que modificar. É lógico que muitas modificações de fora para dentro são extremamente importantes, as leis são importantes, né? A gente estava vendo um paciente no Hospital das Clínicas, né, com uma tremenda sonolência. Aí fomos descobrir, ele é um guarda que trabalha demais à noite e de dia também, né? E a gente descobriu que ele está aqui em São Paulo, não vou dizer onde é isso, mas num bairro nobre de São Paulo. Ele e mais dois, eles cobrem 24 horas, eles não têm férias, eles tiram férias e pagam o substituto deles. Olha o nível de consciência do senhor que tem. E provavelmente a família deve ser super amiga do cara, dá um cafezinho, né? Mas o nível de consciência, então, as leis são boas também, né? Porque vem de fora para dentro. Já que a gente não vai modificar, o cinto de segurança foi um grande exemplo, né? A gente hoje em dia usa cinto de segurança. Então, o brasileiro tem capacidade de se modificar. A gente tem capacidade. Por exemplo, cigarro, a gente fumava muito, a gente teve uma queda do tabagismo muito maior do que na Europa. Na Europa, muito mais gente fuma. Então, significa que a gente tem capacidade de mudar hábitos. Nós somos americanos, no sentido de que a gente gosta de experimentar coisas novas. Então, eu acho que esse é o bacana do Brasil. A gente tem muito mais capacidade de mudar do que a Europa. A Europa, os caras já sabem tudo sobre tudo. E talvez em países desenvolvidos, essa educação tem lados positivos e talvez tenha lados negativos também. Então, a gente tem que enxergar as nossas possibilidades, onde as pessoas acham que tem uma fraqueza, talvez tenha outro aspecto que seja uma fortaleza. E a grande fortaleza do Brasil, a gente não pode perder isso, é a incrível capacidade de compaixão, a incrível capacidade de reconhecer o outro. É lógico que alguém vai falar, tem um monte de sacana, como tem esses aí que tem as casas grandes e deixam o empregado se lascar. Pagando, quando ele tira férias, ele paga para alguém substituir ele. Olha que loucura, né? E aí ele não dorme e tem sonolência, né?
e a gente gastando dinheiro lá no hospital tentando resolver. Então, quer dizer, as leis trabalhistas que venham, que elas são bem-vindas, porque os caras são loucos, né? Nós somos loucos. A gente não enxerga, eu não enxergo a passarela que eu passo todo dia. Ou eu enxergo e falo, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada a respeito disso. Será que eu não posso fazer nada? Será que a gente não pode criar um comitê e ir para a nossa delegacia equivalente, chegar para o delegado sem reclamar e falar o seguinte, o que eu posso te ajudar? Será que a gente pode te ajudar de alguma forma? Mas ainda o senhor teve a consciência de olhar para você e falar, poxa, eu não estou enxergando. Você está trazendo isso daqui publicamente e falando, poxa, eu não enxerguei. Isso mostra uma característica de um líder, doutor Geraldo. Humildade. Mas a liderança... para mim isso é pouco. Eu quero te contaminar. Eu quero te contaminar com esse movimento. Eu quero contaminar cada um dos brasileiros. Eu quero contaminar cada um dos cidadãos do mundo. Que a gente está errado. Enquanto a gente apontar o dedo para o problema, 3 dedos estão apontados para a gente. Então, a gente tem que ver no nosso âmbito microcosmos o que eu posso modificar. Porque, na realidade, a sociedade é a resultante de um monte de interações. Né? Então, acho que um outro movimento enorme que eu preciso começar a fazer é descobrir quem é o meu vizinho de frente aqui no meu apartamento. Porque, na realidade, a gente vive numa sociedade desconectada. Cada um num quadradinho. A gente mora num condomínio e não conhece o vizinho do lado. Não conhece o vizinho do lado. Isso é fundamental. Essa é uma burrice, porque um pode ajudar o outro. Eu estava falando com a moça que vem em casa uma vez por semana, a nossa funcionária. A mãe dela viveu até muito tempo. Mas ela vivia numa comunidade menor, onde todo mundo se conhecia, ela andava, conhecia todo mundo, ela tinha um sentimento de pertencimento, e isso é fundamental. Acontece que nós estamos empoleirados, né? Parece galinha empoleirada assim, nos prédios, e agora estão construindo cada vez mais prédios, né? Na Zona Sul é maravilhoso, né? Você fala assim, um terreninho de 100 metros, já chama o cara lá e fala assim, será que derrubando a casa do lado a gente não faz um arranha-céu de 40 andares aqui? Não, e o pior é que a gente está ficando cada vez em espaços menores, né? Eu passei na Barra Funda, o cara me entregou um papel esses dias, 53 metros quadrados já é pequeniníssimo. Agora os caras estão vendendo um cômodo só, cara. Um cômodo só, excelente, perto de estação. 53 metros é uma mansão. Meu avô comprava um terreno de uma rua que varava na outra. Hoje a gente está cada vez numa gaiolinha, cara. E a gente está aceitando isso também, né, doutor Geraldo, de uma certa forma. Não, então, a gente está desconectado, né? A gente está desconectado, então, quem que é o líder? Sabe quem é o líder? Cada um de nós tem que descobrir o líder que existe dentro de você, independente do papel e da função que você esteja fazendo. Essa é a única forma de a gente modificar o mundo aqui e agora e hoje, porque não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Existe uma deterioração enorme e o Brasil tem que exercer essa liderança. Porque a gente está cansado dos outros países. Porque o americano vem aqui, está subentendido que ele é superior e você é inferior, porque você é o país colonizado. O Brasil não enxerga dessa forma. O brasileiro, é lógico que eu estou falando de uma forma utópica, mas tudo bem. Mas a gente tem que viver de utopia, né? A utopia é essa, que o Brasil a gente pode modificar toda essa realidade, e essa realidade depende de ninguém, depende só de mim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e é libertador. A liderança, eu vou encontrar a liderança dentro de mim, dentro do meu âmbito. E às vezes ser um bom líder é simplesmente ter a capacidade de seguir uma orientação. O líder não é aquele cara chato que simplesmente vai brigar com todo mundo, que quer ser o líder na reunião, quer demonstrar que ele sabe mais. Ser líder, muitas vezes, é saber ficar quieto na hora certa. Né? Porque eu adoro reunião que todo mundo tem que falar. Todo mundo tem que falar, a gente fica perdendo tempo, fica fazendo reuniões incansáveis, uma atrás da outra. Né? Eu gosto daquela filosofia, né? Daquelas reuniões do Walmart, né? Que os caras se reuniam 3 minutos, blá, 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 pum, desmancha a reunião. Chega, né? Reunião... Quem que está indo para a reunião? É você ou o teu ego? Né?
Porque o cara fala alguma coisa, você até concordou, mas você vai ter que dar um pitaco. Não, está muito bem, o cara é super educado, é treinado a falar, né? Mas ele é treinado a falar o quê? O quê? Fica quieto. Seja um líder ficando quieto. E ouça mais e vamos tocar o barco para frente, vamos trabalhar, vamos modificar, vamos ser mais eficazes no que a gente faz, vamos fazer menos fofoca, vamos falar menos dos outros e vamos tentar modificar a gente. É um desafio? É um desafio de todo dia, de todo instante, de cada respiração, né? De cada respiração. Porque a gente está sempre no esquecimento, então a gente vai se esquecer da violência, vai banalizar, vai se esquecer de tudo isso, vai se preocupar com o que eu vou fazer no feriado, no final de semana. A gente está sempre em busca da felicidade através do que é bom para mim, evitando o que é ruim, mas na realidade a gente não chega a conclusão nenhuma. A nossa única conclusão, como você falou, é que a gente tem momentos felizes, a não ser que você enxergue uma dimensão maior. A partir da dimensão maior que está na criança, é só felicidade. É só felicidade. Estar vivo é uma felicidade enorme. Ver a outra pessoa feliz é uma felicidade enorme. Ver o sucesso do outro é uma felicidade enorme. Então você é um cara feliz, porque a natureza tem abundância em todos os lados. É maravilhoso. Então você é feliz simplesmente por estar vivo, por estar respirando, por estar compartilhando o mistério de estar vivo, né? E acabou o problema. Você elevou o nível da tua frequência, né? Elevou o ponto de referência. O grande problema é o ponto de referência. Tem uma história que é o seguinte, né? O mestre coloca sal num copo d'água, fala, toma essa água. O cara, nossa, que água horrível. Aí tem um lago maravilhoso, joga a mesma quantidade de sal no lago, toma a água. A água está maravilhosa, apesar dele ter jogado o mesmo sal. Porque enquanto eu achar que o eu e o meu é o problema, o veneno está concentrado. Agora, quando você se coloca como um cidadão, não do mundo, do universo, dessa manifestação do universo, cara, todos os teus problemas estão diluídos no universo e eles se eliminam instantaneamente. Uma pessoa deprimida é uma pessoa autocentrada. Pode olhar. É uma pessoa autocentrada, que o problema dele é o maior do mundo, é o maior do mundo. Agora você vê pessoas maravilhosas, né? Eu vejo pessoas maravilhosas. Uma aluna minha que está com um filho com um problema seríssimo, que entendeu essa dimensão e ela está alegre e feliz. Você fala assim, como que essa mãe com um filho que está cheio de problemas está feliz? Porque ela entendeu a dimensão da natureza e ela entendeu que ela pode fazer até um determinado ponto e que as pessoas têm os seus destinos. Então, está cheio de gente. A frequência do mundo, do universo nosso, está modificando rapidamente. Ou a gente vai para cima, ou a gente vai para baixo. Parado nós não vamos ficar. Tem um monte de gente indo para baixo, a gente está sendo arrastado para baixo. Agora, qualquer grupo, pessoa ou sociedade que achar que o eu e o meu é mais importante que o outro, está errado por definição. Então, a gente tem que mudar esse conceito. E aonde isso vai acontecer? Num lugar só no Brasil. Porque os países mais desenvolvidos, eles não falam, mas eles têm um conceito implícito que eles são melhores do que você. Implícito. Implícito. Está o tempo todo implícito. É o subtexto. O tempo todo. O tempo todo. Porque eles são melhores. Eles são melhores nas dimensões deles. E nós somos melhores na nossa dimensão. É a dimensão do amor, da compreensão, do entendimento. Isso, qualquer estrangeiro que vem para o Brasil reconhece rapidamente isso como uma marca importante da nossa cultura, que tem que ser preservada, porque está sendo destruída, como todo o resto na nossa sociedade. Então, não dá muito para hoje em dia a gente falar que nós somos da espécie humana, né? Tudo depende do que você chama de humano, né? Então, os nossos líderes falharam grotescamente. O primeiro mundo falhou, está tudo errado. Então, já que falhou, vamos ver o que está acontecendo no Brasil. O Brasil tem uma miscigenação enorme, as coisas são confusas, mas as pessoas se entendem.
primariamente. É lógico que a gente está perdendo tudo isso. Então, é só um resgate do que existe de mais importante na gente e que mais importante existe em cada um dos líderes que somos cada um de nós. A liderança através do amor, da compreensão, do entendimento, do diálogo e da alegria de ver o outro feliz. Na hora que você estiver alegre com o outro, é muito difícil, né? É muito difícil, porque vem a raiva, a inveja e um monte de outras emoções, porque a gente nasceu desde criancinha através das emoções e cultiva elas, né? Cultiva elas barbaramente, né? Nossa sociedade é uma sociedade... Bom, eu vivi na sociedade canadense 2 anos, 96 a 98. Eu fiz um pós-doutorado em Toronto. E a minha mulher ficava com o meu filho, que era muito pequeno, não tinha idade ainda para ir na escola. Ela ficava num daycare. Daycare é um lugar onde vai a criança, mas tem que ir alguém acompanhando. Mas aí vai um monte de criança e as crianças brincam, tal. Tem os brinquedos, tal. Tudo organizado pela sociedade, uma sociedade bem organizada, a sociedade canadense. E aí tem uma história mágica que mostra a diferença entre o Brasil e os países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, existe um reforço contínuo e constante do eu e do meu. E eu vou dar um exemplo. Tem 2 crianças brincando, e aí a criança, em geral, que é mais alfa, né, pega o brinquedo da outra criança. Se tem um adulto olhando isso, o que ele faz automaticamente? Ele vai lá e ele fala para a criança perdedora: você estava aqui e você vai continuar aqui, porque esse é teu direito. E pega para a criança que estava ganhando o jogo e fala assim: você vai esperar. Na hora que ele terminar, você usa esse brinquedo. Está entendido? Essas são as regras do jogo. Cada um tem seu direito. O brasileiro, o que ele faz? Ele pega os 2 e automaticamente fala assim: vocês 2 vão ficar brigando por esse brinquedo, vem cá, vamos junto fazer outra coisa, tal, não sei o que lá. Ele tenta conciliar. O país desenvolvido, ele reforça o eu e o meu, e eles acabam ficando melhores. Eles acabam ficando melhores, porque ele é reforçado o ego dele continuamente desde criança. E gera uma competição, você já é treinado ali numa competição muito acirrada. Numa competição organizada, cada um tem seu direito, e o meu direito termina quando começa o direito do outro. É assim que acontece. Mas ninguém vai tirar o meu direito daqui. O brasileiro não enxerga desse jeito. Ele não enxerga desse jeito. Ele não foi treinado para essa cultura. Ele foi treinado para, não, vem cá, vamos ficar juntos, tal. Ou muitas vezes ele não enxerga também, que é muito grave, e aí acaba criando a lei de Gerson, né? Porque na realidade o espertolino, ele passa por cima dos outros, que os outros não foram treinados a se defender. Tem os 2 lados. Toda a história tem os 2 lados. Mas o que eu vejo é o seguinte, que a gente tem uma sociedade que tem a possibilidade, através da cultura, muitas coisas ruins, né, que você falou, Diogo, e eu concordo com você, mas tudo é um copo meio cheio, meio vazio. Enxergar aspectos da nossa cultura que são extremamente positivos. Extremamente positivos. Mas nem todo mundo concorda com isso, né? Nem todo mundo concorda com isso. O Darwin, quando esteve no Brasil, falou que era um país horroroso, era uma mistura de gente, era tudo muito estranho. Porque é um país estranho, porque ele foi colonizado por gente que veio sem as famílias, né? E os portugueses foram colonizados durante muito tempo pelos mouros, que são os africanos do norte, que tinham a pele morena. Então os portugueses adoravam gente de pele mais morena. E surgiu a miscigenação incrível, que é o Brasil, cheio de problemas, né? Cheio de problemas. A gente foram os últimos países a acabar com escravidão, horror, um monte de problema. Mas tudo depende de como você enxerga. Isso é verdade, a gente não pode negar isso, mas a gente não pode negar também um outro aspecto, que a gente tem coisas positivas para mostrar para o mundo, que a gente pode interagir e a gente pode ter coisa muito bonita e muito positiva, né? Então, é questão de valorizar o que é bom.
E é isso. Eu acho que, no fundo, a mensagem clara é o que eu posso fazer. O que eu posso fazer. E a gente pode fazer um monte de coisa. A gente pode fazer um monte de coisa. Eu estava nessa vibe quando o Corsato morreu, e eu não liguei para muita gente da nossa panela, mas eu liguei para uma pessoa, não sei por quê, porque eu tenho alguma aproximação com ele. Falei com o André Pedrinelli, que é da ortopedia. Talvez por isso também, porque o André Pedrinelli era da ortopedia, muito amigo do Corsato. Ele fez um discurso maravilhoso, mostrou toda a história dele lá na ortopedia, tem um vídeo, talvez seja disponível, não sei, muito bacana. Ele começa assim, eu não vou falar de tristeza, eu vou falar de coisa boa, porque o Corsato sempre teve coisa boa para a gente. Ele conta toda a história do Corsato, eles eram muito amigos. Falei, Pedrinelli, a gente tem que ver o que a gente vai fazer, cada um. E passou alguns dias, ele circula no nosso grupo, né, da faculdade, uma coisa inacreditável, que ele fez. E o Corsato era um corintiano, tinha uma bandeira do Corinthians, ninguém é perfeito, tinha uma bandeira do Corinthians. Doutor Geraldo, tinha uma bandeira do Corinthians no caixão dele. O caixão estava lacrado. Imagina, não sei quantos tiros ele tomou. Uma coisa horrorosa. E aí o André Pedrinelli circula um vídeo. Ele é um ortopedista muito voltado ao esporte. O jogo Corinthians e Recife. 2 dias depois, 1 minuto de silêncio. Apareceu o nome dos 3 que morreram. Aí fala, como que você conseguiu esse milagre? Ele falou, não consegui milagre nenhum. Eu falei com uma pessoa, que acho que era uma pessoa muito importante, não conhecia o nome, que gostou da ideia, a gente parou o jogo 1 minuto. Olha o poder de transformação. E ele é tão tranquilo e está num estágio, eu acho que extremamente elevado do ponto de vista espiritual. O André Pedrinelli falou assim, eu não fiz nada, eu só conversei com uma pessoa, só que ele era o cara certo no lugar certo. Então, essa é a vantagem de você ficar velho, né? Você fica velho, os teus amigos são velhos e os velhos têm poder, né? Até um determinado ponto, depois começa a cair também. Então, a gente tem um poder enorme de transformação, sem fazer muito esforço, porque cada um pode fazer alguma coisa. Nós somos uma sociedade super especializada, né? Você não tem a mínima ideia como a comida chega no teu prato, como chega no supermercado. Nós somos uma sociedade de super especialistas. E se todos os super especialistas acharem a mesma coisa, a gente faz a revolução. Porque você fala, como que eu vou fazer isso acontecer? Você não consegue, mas tem alguém que consegue. Do mesmo jeito que talvez eu faça uma coisa que para mim seja absolutamente banal e que para outros seja um verdadeiro milagre. Por quê? Porque a nossa sociedade é permeada do quê? De gente. E se cada um acreditar na revolução, a revolução está feita. É só uma questão da gente mudar o mindset, mudar o jeito de enxergar. O que eu posso fazer hoje, aqui e agora, porque não dá mais tempo. Nós estamos afundando. Você vê lá na Amazônia, seca na Amazônia, você vai no sul, estava no sul, inundação no sul. Assim, a gente tem a premência absurda dessa questão ecológica, né? Que foi negado, mas é tão óbvio, né, que a gente tem essa questão, é tão óbvio que a gente vive em sociedades altamente tóxicas. Eu vejo assim, jovens que não conseguem dormir, estão deprimidos e coisas assim, e eu falo assim, esse cara não está doente, ele está manifestando a doença da sociedade. É diferente. E aí o que o psiquiatra faz? Trata o cara, porque ele é que está errado. É ele que está errado. Esse cara que não sai da cama, que dorme muito, vamos tratar ele, vamos dar um monte de remédio para ele. A gente não tem outro instrumento, mas vamos olhar um pouco o que eles estão manifestando, porque eles estão numa fase muito mais instável da vida, onde eles estão se localizando para que lado vão, e eles não encontram um norte, porque a sociedade está sem um norte. Então, eles estão manifestando a doença da sociedade. Os pais também estão doentes, não estão conseguindo dar conta. As famílias estão doentes e todos nós. Agora, o que a gente pode fazer? Bom, eu estou razoavelmente bem. O que eu posso fazer para mudar os outros e mudar a mim?
para eu parar de pensar só no eu e no meu e pensar um pouquinho mais amplo. É simples, é fácil, é doloroso às vezes, mas é muito simples. E não é necessariamente fácil, mas é claro, né? A partir do momento que você tem um mapa de como modificar as coisas, o mundo se modifica. Esse é o nosso movimento. Movimento simples, claro, né? Se você quiser me chamar de líder, eu aceito o desafio, mas eu só vou aceitar o desafio se cada um dos líderes que estão ouvindo também aceitarem o desafio, porque não tem outro jeito. Quem é o líder? Você é ser humano? Seja bem-vindo. Entra no grupo. Entra no grupo. Sensacional. Porque a gente não tem mais tempo. Não temos mais tempo. E onde a gente começou a se perder, na sua opinião, doutor Geraldo? Onde começou? Segundo eu tenho uma prática meditativa, né? Eu preciso deixar claro que tudo isso não vem do nada, né? Eu tenho uma prática meditativa que chama Kriya Yoga. Kriya Yoga de uma linhagem do Hariharananda. E o sucessor dele é o Prajnanananda, né? São nomes curiosos, indianos, e torna uma coisa um pouquinho Eu já li estranha. algumas coisinhas, não com tanta profundidade. Talvez o senhor conheça. Krishnamurti. Sim, todos eles são maravilhosos. Porque o que acontece é o seguinte: o mundo ocidental se especializou na decodificação do mundo externo. E os orientais, e tem um núcleo muito forte na Índia, acho que a Índia é o grande coração, se especializou no entendimento do mundo interno. E eles têm essa tecnologia. Só que essa tecnologia vem com um monte de coisa exótica, né? Então a gente fica meio confuso, achando que beijar o pé do guru é uma coisa estranha. Mas na realidade isso é um simbolismo que quer dizer o seguinte: eu estou tentando diminuir meu ego, né? Só isso. Eu estou tentando diminuir, porque o meu ego é o grande problema da humanidade. Quem vai matar o ser humano é uma coisa só, é o ego. É o ego no sentido de que achar que o meu é o grande problema e o resto que se dane, né? O resto é secundário. E o eu e o meu, a gente é um prisma que a gente enxerga errado o tempo todo, né? Então a gente tem que brigar. Por isso que eu tenho que sair de terno e tal, para eu lembrar que o Corsato morreu, porque em 3 dias todo mundo esqueceu. Mas ele não morreu à toa. Ele morreu à toa à toa, o que quer dizer? Ele já morreu. Se é à toa ou não, a decisão é minha, não é dele. A decisão é minha, porque eu estou vivo. Então, porque eu sei porque ele viveu, porque ele teve uma vida brilhante e formou muita gente. Agora, porque ele morreu, depende de cada um de nós, né? Ah, mas tem um morto não sei aonde, morre não sei quanta gente. Tudo bem, eu acordei agora, podia ter acordado depois, ou podia não ter acordado nunca. Sinto muito, eu acordei. Eu acordei por causa de alguma coisa particular que aconteceu comigo e tocou meu coração, né? Então, voltando à questão que você perguntou, a deterioração, segundo a visão do Guruji, né, que é o Prajnanananda, uma das visões, né, um dos aspectos, existem N aspectos, na Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a guerra. E tinha alguém que trabalhar, e quem foram trabalhar foram as mulheres. E aí, a partir do momento que as mulheres trabalham, é o começo da fragmentação da família. E aí é o começo do fim, né? Neste modelo, existem vários outros modelos. É o modelo atual. O grande problema desse modelo atual é que a família é um núcleo cada vez menor, porque cada um pensa no eu e no meu, e essa família vai se enfraquecendo, né? Então, as sociedades que se dão melhor são sociedades que existem relações, teias de amizades e de colaboração entre não só irmãos, entre primos, entre a sociedade como um todo. Porque, afinal de contas, somos todos irmãos, essa que é a grande verdade. Mas a gente perdeu essa coisa, né? Existem outros modelos. Você vai, um pesquisador
chegou para um índio e falou: vocês são os animais, vocês vivem em tribos e vocês nem sabem quem é o pai dessa criança, porque vocês vivem um amor livre, meio estranho aí. Para mim isso é coisa de animal. E aí o índio falou: vocês que não sabem o que vocês estão perdendo, porque aqui todos pertencem a essa tribo. Todos são nossos filhos, todos são nossos sobrinhos, todas as mães são mães dessa comunidade. Então, veja, são formas de enxergar o mundo. Então, o fato é que a gente está tendo um craquelamento de um modelo, né? Agora, esse modelo da família nuclear é simplesmente um modelo. Existem outros modelos. Eu, voltando atrás, né, quando você pensa que você pega eu não sou de esquerda, pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas quando você pega um pedaço de terra e fala, essa terra é minha, cara, você está totalmente errado. O índio olha para você e fala assim, do que você está falando? Como que você pode achar que a terra é tua? De quem que é o ar? De quem que é a terra? De quem que é a natureza? Né? O cara olha para você. Ao mesmo tempo, a gente fez um monte de coisa muito boa. Todas as coisas têm os dois lados. Tem um lado bom, um lado ruim. Entre os índios também existe uma violência enorme, um mata o outro. Quer dizer, nada está... O fato é que a gente só vai melhorar se a gente melhorar o nível de consciência, né? Se a gente melhorar e estabilizar o nível de consciência. E o que é a consciência para o senhor, doutor Giraldo? Oi? O que é a consciência para o senhor? A consciência, o que eu estou dizendo aqui é no sentido de estar ciente de que o outro existe, nesse sentido que eu estava falando. Consciência pode ter várias definições. O que a gente chama de consciência é isso aqui, eu falando, você me ouvindo. Se eu falar com uma planta, a planta não responde, eu falo, ela é inconsciente, eu sou consciente. Se você está dormindo e eu estou acordado, eu falo com você, você não me responde, eu falo, eu estou consciente, ele está inconsciente. Mas é uma visão muito estreita, porque quando você está dormindo, por exemplo, disso eu entendo um pouco, se eu chamar, falar alguma coisa, você tem mais chance de acordar. Se eu falar o teu nome, você tem mais chance de acordar. Então, algum nível de consciência existe. Segundo o professor Sérgio Tufik, não existe uma inconsciência, existe uma troca de consciência. É uma consciência diferente. A gente achar que a nossa consciência é essa coisa estreita aqui, que a gente está aqui conversando e entendendo um ao outro, é a mesma coisa achar que a Terra é o centro do universo. Esse é o grande problema. Fala, não, mas o ser humano é autoconsciente, eu consigo perceber que eu vou morrer, os animais não percebem isso. Faça a seguinte experiência. Passe ao lado do cachorro, pisando firme, e depois você passa de novo e pisa no rabo dele. Vamos ver se ele é autoconsciente ou não. Você vai descobrir que ele é autoconsciente de um monte de coisa. Mas a tua visão de autoconsciente é tão estreita e tão pequena que a única consciência que existe é do ser humano. O ser humano é maravilhoso, fez um monte de coisa e nós somos o último... Como que é aquela coisa? O último não sei o que lá da cocada? Como é que chama? Tá acabando com o planeta, né? De uma certa forma. Né? Não, é uma burrice sem tamanho. Não, acabando o planeta, não. O planeta só está rindo para a gente, né? As baratas estão rindo, falando assim, bom, tá na hora desses caras irem embora que nós vamos tentar de novo por outro caminho. O planeta não vai terminar. O planeta, do jeito que a gente entende, vai terminar. Mas nós somos um bicho tão aguerrido, tal, que não vai morrer todo mundo, não. Pode morrer muita gente, mas todo mundo não vai morrer. O planeta não vai se desfazer do ser humano tão fácil. Agora, qual ser humano? Qual é o nível de consciência que a gente tem sobre tudo isso? Será que a gente pode modificar esse futuro? Porque o que é o planeta hoje? O planeta é o sonho que nós temos. É só isso. Eu vejo um avião voando, e eu vejo isso muito claramente. Quando você vê o Santos Dumont, que foi um gênio, né? Ele foi um super gênio, e ele fala o seguinte, eu imagino um dia que os aviões vão estar voando por aí, transportando pessoas. Isso aconteceu. Então, na realidade, o avião, ou os prédios, são o sonho do planeta. São os sonhos, são coisas que a gente sonhou e aconteceram. É só isso. Alguém sonhou com a capacidade de a gente estar falando aqui
assim, nós estamos num papo maravilhoso, você está na tua casa, eu estou na minha. E de repente você que está ouvindo está no trânsito, está no carro, isso é maravilhoso, mas foi o sonho de alguém. Então é só uma questão da gente direcionar o sonho para uma coisa melhor, para amor, para compreensão. Ah, não, mas o ser humano não consegue. Não, se o outro não consegue, o problema é dele. Se eu conseguir, eu for um líder, porque as pessoas se contaminam com a frequência dos outros, né? O professor Miguel Nicoleles estuda cada vez mais essa questão. Ele começou estudando as ondas cerebrais de um animal. Agora ele vê como que as ondas cerebrais de um animal contaminam o outro animal, né? Ele fala o seguinte: eu consigo ver rapidamente quem é o macho alfa, porque é as ondas dele que contaminam os outros e não vice-versa. Entendeu? A gente tá o tempo todo interagindo. Chega um cara deprimido numa sala, de repente está todo mundo deprimido, porque você tem o que a gente chama de neurônios em espelho. Você saca o que o outro está fazendo. Isso para um líder é fantástico ter esse entendimento que o senhor está falando, doutor Geraldo. E o único jeito de você ser um verdadeiro líder é você ter o teu autocontrole. E o que é a meditação? A meditação é a familiarização com a tua mente, segundo o Lama Michel, que é um lama tibetano, brasileiro, que mora na Itália, frequentemente ele vem para o Brasil. Então, a meditação é a familiarização. Então, você quer ser um grande líder? Você quer ser um grande esportista? Você quer ser um grande homem? Você quer ser um cara mais feliz? Faça a meditação. Por que é a meditação? É a capacidade que você tem de olhar para dentro e olhar de como você é arrastado. Você fala, não, eu tenho 63 anos, Diogo, eu, sabe, sei lidar com a vida. Eu tenho capacidade de entender o outro, tá? Mentira. A sociedade ocidental, a gente tem muita capacidade para as coisas externas. A gente está muito treinado para as coisas externas. A gente conseguiu, olha a loucura que a gente conseguiu. Você pega uma cachoeira, o cara bolou que ali tem energia e virou a lâmpada elétrica, virou a energia que está fazendo a gente acordar daqui a esse horário, que a gente devia estar dormindo, provavelmente, porque não tinha luz, né? Mas tudo bem. Então a gente conseguiu um monte de capacidades no mundo externo. Mas o mundo interno, a gente falhou redondamente. As guerras são o maior exemplo disso. Ah, mas tem guerra no Oriente. Bom, azar é deles. O que eu estou falando é o seguinte, que tem muita gente que treinou para controlar o seu mundo interno e começar a perceber que a gente é arrastado. A gente é arrastado para... Você perguntou, né? A gente pode ser feliz? Bom, se você for arrastado e achar que a tua felicidade depende do mundo externo, depende de eu botar o cara certo na presidência, depende de eu colocar o cara certo na liderança, depende de não sei o que lá, depende de alguém não jogar lixo na rua, depende disso, depende do mundo externo, você está ferrado. Você nunca vai ser feliz. Você vai ter uma ilusão que está feliz 3 minutos, porque tua família está bem, você está mais ou menos bem, daqui a pouco cai tudo de novo. E você vai ficar o tempo todo correndo atrás da felicidade e fugindo da infelicidade, correndo atrás dos prazeres e fugindo dos desprazeres. Agora que você fala, não, deixa eu olhar aqui, tem uma coisa estável que está por trás dessas oscilações. Essa coisa estável sou eu, que existe desde o momento que eu nasci e talvez continue depois que eu morrer, é uma especulação, mas existe uma felicidade, uma estabilidade e uma alegria. Está lá, está por trás. Você não vai enxergar isso logo de cara. Você vai ter que tirar um monte de lixo da tua frente. Vai começar a surgir um monte de coisa da tua infância, de não sei o que lá. Então, essa história de dizer que meditação é fuga, vem meditar para você ver o que é bom. Se a primeira coisa, você não vai conseguir parar de pensar. Essa é a primeira frustração. Dizer, não, meditar é parar de pensar. Quem que consegue parar de pensar? O Djokovic, que é o grande jogador de tênis, né? Ele falou o seguinte, não, falam que eu preciso ter uma total concentração no jogo. Ele falou, eu nunca consegui isso. Com o treino, o que eu consegui é o seguinte, perceber muito rapidamente que eu fugi da minha concentração máxima e voltar rapidamente com força total. Então, é sempre um movimento de ida e de volta em qualquer nível, inclusive no nível da meditação, em qualquer nível da vida.
Então, o que é a meditação? É um exercício de concentração. É um exercício de concentração no teu mundo interno, que a gente não consegue fazer isso, né? Aí, quando você vai dormir, todas as coisas que estão debaixo do tapete, que ficaram escondidos pelo fato de você estar ativo fazendo um monte de coisa, começa a borbulhar e você começa a rodar para um lado e para o outro, não consegue dormir, porque está muito excitado, foi arrastado pelas mídias, são os últimos vilões, mas por tudo, né? Porque a gente tem hábito de ter raiva, a gente se alimenta da raiva, a gente se alimenta da inveja, a gente se alimenta da fofoca. Eu não estou falando dos outros, hein? Eu estou falando de mim, graças a Deus. Então é isso, a gente tem que ir se modificando, né? Porque é um manual que... Então todo mundo fala, a vida vem sem um manual de instruções. Mentira! O manual de instruções está embutido dentro de você e você tem que olhar para dentro e tentar decifrar ele. Ainda bem que ele não vem tudo escrito, porque seria muito chato viver dessa forma. Então você tem que decifrar essas coisas ao longo da vida, né? Como disse Jesus, né, doutor Geraldo? Construa sua casa na rocha e não na areia. Exato. Areia seria o mundo externo, né? Pode desabar a qualquer momento. Maravilhoso, gostei. Eu vou te fazer uma pergunta provocativa, Diogo. Opa, vamos lá. Onde Jesus Cristo teve dos 13 aos 30 anos? Essa é uma pergunta interessante e o senhor está falando uma coisa que eu já parei para me questionar também. Eu acredito, pela minha curiosidade que eu fui buscar, doutor Geraldo, eu acho que o danado estava estudando. Eu acho que ele estava tentando se informar. O que o senhor me diz? É uma teoria vigente, né? É uma teoria, a gente nunca vai ter certeza absoluta, pelo menos não no nível conceitual, talvez no nível intuitivo. Ele seguiu com a família a Rota da Seda e foi para o Oriente. E lá ele treinou. Lá ele treinou muitas técnicas e aí ele se tornou quem ele foi, né? Então, tudo é uma questão de treino, tudo é uma questão de linguagem, tudo é uma questão de capacidade. Isso é libertador, porque mostra o seguinte, que todo mundo teria essa capacidade. Eu acho que essa é a mensagem que todas as religiões trazem, é que a gente tem a capacidade de se transformar. A gente tem a capacidade... Religião significa se religar, né? Se religar com uma coisa superior. E todas as religiões falam a mesma coisa, que existe uma consciência que permeia tudo. Cada um fala de um jeito, cada um acha que ele está certo e o resto está errado. Então, qualquer religioso que achar que ele está certo e o resto está errado, por definição, ele também está errado, porque se Deus permeia tudo, não pode ser verdade, né? Então, eu acho que a gente tem a capacidade, né, de trazer a espiritualidade, a gente nem chama de religiosidade, porque a religião foi tomada por seres humanos, e os seres humanos nem sempre estão certos, a gente sabe disso, mas tem muito ser humano que é esclarecido, né? Dentro da religião, fora da religião, dentro da espiritualidade, fora da espiritualidade, porque são verdades universais que transpassam a nossa não só os seres humanos, transpassam a natureza como um todo, transpassam os seres vivos, transpassam tudo. Basta a gente decodificar esse mistério, mas com técnica, né? Do mesmo jeito que a gente tem técnicas para fazer esse celular funcionar, tem que apertar um botão e tal. É maravilhoso. Então, acho que está na hora da gente juntar as duas coisas, né? Porque, obviamente, elas fazem parte do mesmo mistério, um visto pelo lado externo e outro visto pelo lado interno. Ciência e espiritualidade são a mesma manifestação, é a manifestação da curiosidade do ser humano, que pode estar voltada para o meio externo ou para o meio interno. E o que a gente precisa é de diálogo, conversar mais e entender que a gente está falando a mesma linguagem. É possível? Totalmente possível. Está acontecendo. Já está acontecendo há tanto tempo. Né? Não é só pegar um monge e botar um monte de eletrodo e ver que ondas cerebrais ele está tendo. Isso é bacana, isso é legal, é um movimento, mas é muito mais do que isso. É um movimento realmente de diálogo profundo. Só vai surgir em um lugar do mundo. Sabe aonde, Diogo? No Brasil. Não vai surgir em outro lugar.
Porque os caras sabem mais, eles já sabem tudo, eles são melhores que a gente, nós somos pior. Então a gente vai fazer e vamos fazer acontecer, porque o que a gente tem de melhor é o nosso coração, é o nosso amor, é o nosso entendimento, é a nossa capacidade de reconhecer as qualidades dos outros. Isso é o verdadeiro amor. Sensacional, doutor Geraldo. Doutor, não tenho palavras aqui para agradecer a aula de vida que eu tive hoje aqui com o senhor. A gente começou num bate-papo aí, mas a conversa fluiu de uma forma tão natural. A coisa foi longe, hein? A coisa foi longe. Profundo, né? Ó, vamos fazer aquele movimento, hein? O movimento. Eu aponto um dedo, 3 para mim. Vamos ver o que a gente muda. Vamos ver o que a gente muda. Os 3 caras que morreram lá, o Corsato e mais 2, né? Os 3 médicos, eles não morreram em vão. Eles viveram, fizeram muita coisa, e agora a morte deles é em vão ou não? Depende da gente, não depende mais deles. Eles deixaram a mensagem está muito clara. Nós temos que modificar hoje, já, aqui, agora. Sensacional, doutor Geraldo. Pô, não tem palavras para te agradecer aqui, doutor Geraldo, de toda essa aula que o senhor deu para a gente hoje. Eu tive vários aprendizados aqui. Se a gente for falar de produtividade, para mim o senhor deixou várias vou dizer, aprendizados que eu vou levar para a vida, vou levar para minha família, vou levar aqui para o Leaderflix, né? Autorresponsabilidade, né? Parar de apontar o dedo para os outros e começar a olhar um pouco mais para a gente. A gente tem a capacidade de fazer a diferença, né? Não é esperado lá de fora, mas cada um de nós aqui tem esse poder interno. E eu só consigo buscar isso também se eu tiver muito bem entendido aqui dentro, né? Essa busca do eu, essa busca dessa força interior que a gente sabe lá de onde vem essa força, né, doutor Geraldo? Mas existe uma força que conduz a gente. Então, espero que o doutor Geraldo tenha tocado aí no seu coração, viu, líder? E eu quero deixar aqui, a gente já indo para a nossa rota final, que eu estou preocupado com a sua agenda aí, viu, doutor Geraldo? O senhor precisa também dormir, né? O especialista do sono também precisa dormir. A gente se empolgou tanto. Ô, doutor Geraldo, quando o senhor escuta a frase trabalhe enquanto eles dormem, esse paradigma, o que o senhor tem a dizer dessa frase? Como que é? Trabalhe enquanto eles dormem. Isso é uma frase que circula pelas mídias sociais, né? Aquele cara que tem que trabalhar, que nem um maluco, não tem que dormir, enquanto todo mundo tá dormindo, ele tá trabalhando, tá focado, tá ali. E muitas pessoas seguem esse lema. Segue esse ditado, trabalha enquanto eles dormem. É quase um mantra aí pra galera, muitas vezes. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que eu não concordo muito, né? Eu acho que tem situações que, de fato, a gente tem que fugir da rotina e trabalhar mais. Mas você está trabalhando por que motivo? Essa é a pergunta. Você está trabalhando a serviço do teu ego? Se você estiver trabalhando a serviço do teu ego, para ficar melhor, para ser um líder, para mandar nos outros, ou você está trabalhando para o bem da comunidade, para o bem das pessoas, para a alegria das pessoas, para o teu desenvolvimento? Eu acho que a pergunta inicial é para que você está trabalhando? E a partir do momento que você entra no conceito de que estamos todos juntos, talvez você precise trabalhar menos, talvez você possa descansar mais, porque você vai ver que a natureza é abundante e que a gente pode dividir o trabalho e que a gente pode ter uma vida mais equilibrada, né? E talvez você seja o melhor líder fazendo menos, né? O verdadeiro líder é aquele que dá o exemplo, ele trabalha, ele faz, mas ao mesmo tempo ele tem a preservação, ele tem a capacidade do autocuidado, né? Porque a gente não pode sacrificar o autocuidado em nome de alguma coisa, a não ser em situações extremas, mas a gente não pode colocar o trabalho adiante das nossas capacidades como um mantra, né? Eu acho que isso não é muito legal. E dormir, você dorme pouco, dorme mal, no dia seguinte está um trapo, né? Como vai produzir? E tem uma outra questão que eu não falei, né? Além de tudo isso, é a apneia obstrutiva do sono, né? O cara vai dormir ronca, para de respirar.
E hoje em dia a gente tem um método simplificado, né? Eu sou cofundador da Biologix, um oxímetro de dedo de alta resolução. Você faz em casa o exame para ver se tem apneia. A apneia do sono é uma doença tremendamente comum. É outro problema que também pode estar comendo um pouco da qualidade de sono e de vida do líder, né? Líder aqui eu considero todos nós, né? Mas eu acho que essa frase, como tudo, em alguma situação ela pode estar verdadeira, mas usar ela como um mantra eu acho que é um pouco exagerado. Legal, doutor Geraldo, legal. Doutor, se o pessoal quiser encontrar aí o senhor ou buscar mais informações sobre a Biologix, entender sobre a apneia do sono, como o pessoal líder aí pode ter esses sintomas aí que o senhor comentou, como que ele pode te encontrar aí de repente para eu acho que o sono, eu já fui presidente da Associação Brasileira do Sono, a ABS, tem muita coisa lá na ABS, no site da ABS. A Biologix, termina com X, né? Biologix, tem muita coisa lá também. Eu tenho meu Instagram também, eu sou moderninho, né? Geraldo.lorenzi.filho. Tem algumas coisas lá que a gente coloca de vez em quando. A minha filha me ajuda. Então, são alguns pontos que a gente pode... Mas o principal é isso, né? Da gente tentar se modificar a cada dia, né? Show de bola, doutor Geraldo. Doutor Geraldo, Deus abençoe sua vida, sempre. Amém. Muito a todos nós. Muito obrigado por essa luz que o senhor nos trouxe hoje. A gente acredita muito nisso. E o Leaderflix, ele nasceu com esse princípio, tá, doutor Geraldo? De realmente levantar líderes, né? Tem aquela velha frase, eu acredito que é do Martin Luther King, né? O problema não são os maus, mas o silêncio dos bons, não é? Então, nosso grande objetivo é levantar esses bons líderes que a gente tem aí, líderes talentosos, que precisam de conselhos igual ao do senhor, para que a gente possa ter essa autoconfiança, essa força de continuar a construir um Brasil com uma nova consciência, com um novo propósito, olhando não só para o nosso ego, para o nosso eu, mas para o todo. Então, eu agradeço muito essa luz que o senhor deixou aqui para a gente hoje. Deus possa te abençoar muito e tenho certeza que muitas vidas vão ser abençoadas aí com essas mensagens. Muito obrigado. A todos nós. Muito obrigado, Diogo, por teu trabalho. Gostaria de agradecer o ouvinte aí que vai estar com a gente. Espero que, de alguma forma, a gente tenha trocado alguma informação valiosa para cada um de nós. Eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo o seguinte, que cada um tem seu caminho, a gente tem a nossa luta, e vamos em frente, né? Estamos juntos, a gente é vivo, a gente está aí honrando a nossa vida, tentando honrar, né? Show de bola. Muito obrigado, viu, doutor Geraldo? Deus abençoe, viu? Um abração, obrigado, viu? Valeu. Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. E não se esqueça de seguir o Leaderflixcast. Aqui no perfil existe o botão seguir. Clique nele para seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando eu colocar um novo áudio, você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast. E caso você queira se desenvolver ainda mais como líder, aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes. Vá até a descrição do áudio, clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso. Te espero no próximo áudio do Leaderflixcast.